Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. E hoje, para falar de qualidade de vida e cidadania, nós temos a honra de receber aqui dois integrantes do Observatório Social, o Dr. Maurício Bianchi, por demais já conhecido, assim como o Maganin, também um voluntário há muito, não só no Observatório Social, mas também nos resgates, não, Maganin? Sim. Faz tempo, né? Faz tempo. Fiquem à vontade, podem tirar as máscaras, né? Acho que já está na hora de todo mundo tirar, né? Principalmente as crianças, mas esse vai e vem da justiça aí está incomodando também, né? Eu acho que é um bom assunto com o doutor advogado aqui. O que está achando desse negócio assim de que os administradores mandam a lei e a justiça em seguida já dá esse problema? É uma interpretação da lei, doutor Maurício, com relação a isso? Obrigado por ter aceito o convite. Sim, claro. Bom, Glaci e telespectadores, é um prazer estar aqui novamente na TV Cidade. Agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade de falar com os teus telespectadores. E introduzindo aí com esse assunto, de fato, aí é uma preocupação muito grande o que está acontecendo, ao passo que o Poder Judiciário, na minha visão, tem interferido além da conta na questão da pandemia. E quando eu falo além da conta, é em função do quê? Em função de que essa ingerência acaba trazendo uma politização da pandemia e uma politização, muitas vezes, do próprio judiciário, porque nós sabemos que no judiciário existem pessoas, né, que têm vieses políticos, e isso certamente vem a influenciar na tomada de decisões. Eu tenho certeza que o governo do estado, quando promulgou esse decreto, ele o fez com base em estudos, em dados científicos. Aí eu pergunto, qual é o embasamento para o Poder Judiciário, através de uma canetada, simplesmente desconstituir ou desqualificar uma atuação do Poder Executivo política baseada em dados científicos? Então, isso nos preocupa muito. Inclusive, eu estou ingressando em movimentos, né, de direita que visam justamente repelir esse tipo de atitude, ao passo que nós não podemos fazer com que, nós não podemos permitir que muitas vezes a lei seja deixada de lado por simples interpretações vagas, interpretações principiológicas, que vêm, na minha visão, com todo respeito ao entendimento contrário, vêm de encontro com o que a sociedade almeja. Muito técnico, é isso aí. Um bom esclarecimento já para começar. E daí, Maganin, como é que está essa gestão de presidente, agora sempre colaborador, voluntário, né? Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite também, né? Suas primeiras considerações aí. Então, obrigado, Glaci, por convidar a nós novamente, né? Digamos assim, a gente está continuando um trabalho que do ano passado, né? Do ano passado, com a saída do Carlos de presidente, quando houve a eleição municipal, aí eu fui escolhido como presidente, né? E esse aqui é só uma continuação do serviço. Na verdade, o presidente não faz nada sozinho, né? A gente tem uma diretoria excelente que está sempre trabalhando junto, nós temos o nosso coordenador para trabalhar também, e principalmente os nossos voluntários, que toda vez que a gente tem dúvidas e a gente recorre a eles, eles nos apoiam. Então, é um trabalho de centenas de mãos. É uma equipe boa aí, né? Sim. Hoje vocês têm, o número de voluntários tem se mantido na faixa de quantos voluntários? Está mais ou menos se mantendo aí, em torno de 60, 65 por aí, né? Muito bom. Hoje o Observatório tem 4 linhas, né, Maganin? O que tu pode, assim, passar de novo para o público, aqueles que ainda não absorveram bem o Observatório? Porque o Observatório é novo, tem 4 anos, né? Praticamente 4 anos aí, e tudo que é novo demora um pouco para as pessoas absorver, para entender. Uns acham que está sendo feito atos políticos, que não é o caso, a gente sabe disso, né? E o benefício que tem trazido ao longo
da gestão anteriores, aí a gente viu os resultados que foram muito fora da curva até em termos de valor, né? Como é que vocês têm feito para angariar esses novos assim, colaboradores? É nessas entrevistas, é no boca a boca? Como é que tem vindo esses novos colaboradores? Bom, Vinícius, a tua pergunta, né? Sim. O observatório ele trabalha com 4 eixos principais, Certo. um que é a transparência, outro é a educação fiscal, o outro é o desenvolvimento de negócios para a cidade, né? Incentivar as empresas locais. Isso. Pequenas e médias, principalmente. E outra é a parte da administração mesmo, né? Até o Maurício acho que pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Que como é que está com essa nova administração, né? Como é que está trabalhando? O que tu diz, Maurício? Nesse primeiro ano da nova gestão, assim, o observatório sentiu uma diferença de relacionamento? Como é que está isso? Bom, eu acho primeiramente importante, Glacir e telespectadores, a gente comentar, né? E eu faço parte do observatório, sou vice-presidente de alianças, né? Então eu faço o relacionamento, né? O meu papel é fazer o relacionamento entre os colaboradores, o link entre o observatório e a sociedade, né? E a comunidade. E o que nós temos visto aí nesses últimos tempos, hein? Nós enfrentamos uma pandemia que nos impossibilitou nos reunirmos presencialmente, fazermos treinamentos presenciais. Isso, de certa forma, dificultou um pouco o relacionamento com os voluntários, que muitas vezes não estão no dia a dia da atividade do observatório e são chamados a participar quando pontualmente há algum caso específico, né? Então, a nossa proposição, como nós comentamos, né, Maganin, é retomarmos agora com a diminuição dos casos, a pandemia já se afastando, a nossa ideia é começar a promover ações dentro desses 4 eixos de uma forma mais participativa. E aí, com relação ao nosso relacionamento com os órgãos aqui da administração municipal, e falando agora especificamente do Poder Executivo, né, nós entendemos que houve uma melhora substancial em relação ao início de atuação do observatório. Nós tivemos um gap, né, em função do impeachment, em que assumiu o prefeito Pedroso. Nós, nessa administração que foi curta, nós tivemos uma abertura, né, já melhor que a anterior. E nós podemos ver que nessa administração atual, nós estamos tendo, né, Maganin, uma abertura maior ainda, ou seja, a municipalidade tem visto o observatório como um possível, não digo parceiro, mas como uma ferramenta para evitar problemas, né? O que é bom para o administrador, né? Exatamente. É problema futuro para eles, o que eu sempre dizia, se eu fosse prefeito de Farroupilha, a primeira coisa que eu faria seria botar uma mesa, né, do Observatório Social do lado da minha, e não assinaria nada sem falar com o Observatório, que é mais ou menos assim, só que não é assim que funciona, claro, né? O Observatório tem a sua independência, né? Não tem nenhuma ligação com o Poder Executivo, e procuramos manter aí cada um na sua área, né? Mas dentro disso, o que nós temos visto é que, e isso através de atos que nós podemos até comentar, é que, por exemplo, muitas vezes a municipalidade, antes de encaminhar um processo de licitação, um pregão, passou para nós analisarmos se aquilo que eles gostariam de licitar estava dentro do que determina a lei e querendo ouvir a opinião do observatório. Ou seja, é uma atuação preventiva, né? Uma forma diferente de atuação em relação ao que nós fazíamos anteriormente, né? Então, isso eu acho que é importante destacar e isso tem que ser colocado para a comunidade. Maganin, como é que tu vê essa experiência que vocês têm de observatório, não local, mas a nível nacional, que dá uma boa
bom respaldo para vocês, porque são experiências que vocês adquirem ao longo do Brasil todo aí, né? É importante essa participação do observatório na vida pro cidadão hoje, hein? Eu acho que sim, porque, digamos assim, infelizmente a gente não tem o hábito de cuidar do que é nosso, né? E o dinheiro público é nosso, os impostos são nossos, as obras públicas são nossas, né? Se alguém vai lá e faz uma obra mal feita, é dinheiro posto fora, né? Então, digamos assim, por isso que nasce o Observatório Social, porque as pessoas meio que não se envolvem, sei lá por que motivos, de repente, quando fala em política, acho que só tem coisa ruim. Então, digamos assim, a gente vê que em todo o Brasil isso, não é só em Farroupilha, tem algumas situações que é um pouco pior, outra um pouco melhor, mas a gente vê que em todo local, nos relatórios que são apresentados, nas conversas que a gente tem dos grupos de presidência, sempre aparecem coisas assim. Mas o bom é que a gente está fazendo bastante coisa nesse aspecto aí, né? Então, por exemplo, voltando um pouco nos 4 eixos, né? Na parte de educação fiscal, esse ano a gente conseguiu, com o apoio do Sicredi, a gente conseguiu imprimir uns gibis, né, falando na linguagem de criança sobre a importância do imposto. Olha só, né? Então, formando cidadão. Hein? Formando cidadão, porque a gente acha que tem que começar por aí, né? Então, a gente conseguiu o material, o Sicredi patrocinou, nós mandamos imprimir e entregamos para a Secretaria Municipal de Educação, que vai utilizar nas escolas. Da melhor forma que eles acharem possível. Isso. Né? Por exemplo, outro detalhe, na parte do desenvolvimento econômico da cidade, que é o outro eixo, né? Qual é o objetivo? É que fazer com que, digamos assim, o comércio da cidade venda mais para a prefeitura, que é um grande comprador e que paga bem. Porque se vender mais, o imposto fica aqui. Só que o ano passado foi assinada uma nova lei de licitações e na qual ela tem a modalidade de dispensa eletrônica de pequeno valor. Ou seja, o que é isso? São compras que são feitas até um determinado valor, não me lembro se são 15, 20 mil reais, onde a prefeitura não... Antes ela ia em algumas lojas ou indústrias, faziam 3, 4 orçamentos e comprava do menor. E o dinheiro ficava aqui na cidade. Com essa nova lei agora, isso está sendo feito de modo eletrônico. Começou, se não me engano, para o início de dezembro do ano passado. Então, o que acontece agora? Todas essas compras de pequeno valor, se algum comércio de Farroupilha quiser participar, ele vai ter que se habilitar e consultar diariamente, ou no Diário Oficial, ou no site de compras do governo federal, se tem alguma dispensa de pequeno valor. E isso é uma coisa que a gente vai ter que encontrar uma maneira de incentivar, porque são processos simples, né, e que dá para deixar o dinheiro aqui na cidade. Muito bom. É uma sugestão, de repente, algum voluntário do Observatório pegar esse link e distribuir nas redes sociais do Observatório, né? Pessoal, já é um link para as pessoas ter esse cuidado, né? Você falava de um caso ali, antes de nós iniciarmos aqui, de uma compra de pneus. Como é que foi isso para o público entender? Então, a prefeitura, ela precisou comprar alguns pneus, ela utilizou essa modalidade, né? E pelo que a gente soube, quem ganhou foi uma empresa de Belo Horizonte. Olha só. Ela ganhou a licitação para vender os pneus para a Farroupilha. Ela terceirizou isso para uma empresa de Santa Catarina, se não me engano era Joinville, alguma coisa assim. E essa empresa de Joinville, então, vendeu para cá e entregou aqui. Olha só. Então, olha, quer dizer, ganhou dinheiro. O primeiro participante da licitação ganhou dinheiro, o segundo, sendo que podia ter alguma empresa de comércio de pneus de Farroupilha podia ter feito isso. E tem várias na cidade. Tem várias. Esse link aí eu acho que é importante, os comerciantes locais entender que é um dinheiro que 15 mil não é um pouco dinheiro, né? 10 de 15 dá 150 mil, né? Às vezes eu não sei se o valor é exatamente esse, mas... Vamos pegar como 15, né? E, Maurício, esse eixo do monitoramento, de um modo geral, assim, é difícil fazer? Como é que está isso, assim? Porque tem muitos voluntários com muita capacidade ali hoje, né? Que estão auxiliando o observatório, né? Como é que tu vê esse monitoramento, assim? Tá rodando legal? O que acontece? Até talvez o Maganin possa falar nisso com maior propriedade, mas o monitoramento, ele é um trabalho braçal também muito importante,
Por isso que nós precisamos ter a participação dos voluntários. E aí, isso faz com que a gente possa, através desse monitoramento, analisar, e se tivermos voluntários suficientes, analisarmos, e essa é a nossa meta, né? Analisarmos 100% das licitações do município, né? Só que o que acontece? Nós temos que ter pessoas que se disponham a fazer esse trabalho inicial, né, da triagem inicial das licitações, e também precisamos ter voluntários com qualificação técnica em várias áreas de atuação, para que em determinadas licitações em que demandem um conhecimento técnico, nós possamos resgatar esse conhecimento desse voluntário e possa nos auxiliar. Por exemplo, digamos que há uma licitação de uma obra, né? Seria importante nós termos no nosso quadro de voluntários um engenheiro civil, né? Que tem o Gili? Ou um arquiteto. Nós temos. Licitação de equipamentos odontológicos, que no caso nós já tivemos. Precisamos do auxílio de dentistas, temos voluntários dentistas que nos auxiliaram. Legal. Licitação de equipamentos médicos, tivemos já licitações de equipamentos médicos, contamos com médicos qualificadíssimos também no observatório que puderam nos auxiliar. Legal. Então, dentro dessa seara do monitoramento da gestão pública, é importante que a gente tenha, né, esse corpo técnico qualificado, mas também tenhamos pessoas que possam fazer essa triagem inicial, né? E claro que a gente sempre diz, né, Maganin, o nosso sonho, né, é destinarmos o menos tempo possível para esse monitoramento da gestão pública, que é muito importante, e termos mais tempo para destinar para a educação fiscal. Por que educação fiscal? Porque é aí que nasce a solução dos nossos problemas. Se nós conseguirmos mostrar para o cidadão da nossa comunidade que quando é investido ou quando é feito um mau investimento por parte da municipalidade do dinheiro público, é algo que afeta o nosso bolso. E as pessoas não têm essa consciência. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer, é um trabalho que envolve uma mudança conceitual, uma mudança de paradigmas, e é por isso, né, Maganin, que, por exemplo, através dessa cartilha que nós distribuímos para as escolas, o nosso principal objetivo é começar pelas crianças, por aí, né? Que é o nosso futuro, e é aí que nós temos que conscientizar, né, primordialmente, do que é a importância do dinheiro público e do bom investimento do dinheiro público. Porque a criança, né, Maganin, ela absorve e cobra o adulto também, Sim. né? Ela é uma fiscal do adulto, às vezes. Depois que né? ela está convencida, ela passa a cobrar. A gente vê isso no trânsito, nas campanhas que a gente fez anteriormente ali, a criança cobra mais o adulto do que o adulto cobra as crianças, né? Nessa questão assim de que o certo é o certo, né? Maganin, uma coisa que se falou aí anteriormente, né, nesses bate-papos que a gente teve com o observatório, né? Uma das metas era tentar a conferência, às vezes, do recebimento do produto, né? Já conseguiram fazer alguma coisa nesse sentido ou a pandemia atrapalhou um pouco? Né? Não, e infelizmente eu acho que isso ainda está longe, né? Tá longe, né? Porque essas coisas têm que ser feitas em horário comercial. E boa parte dos nossos voluntários trabalham, né? E o nosso coordenador, infelizmente, ele ainda fica muito tempo debruçado em cima dessas partes das licitações. Então, nós vamos ter que, quando conseguir arrumar um fôlego nisso, né? E, de repente, até desenvolver alguma metodologia ali para fazer isso, né? Mas e isso é uma coisa que vários observatórios pelo Brasil afora já fazem, né? E, por exemplo, em Santa Catarina, aí no caso da pandemia ali, eles foram conferir os jalecos que estavam recebendo o pessoal o material era 50% do que devia ser. Nossa, metade, né? Aí é então, fácil em termos de resistência, tudo, eu acho que peso por metro, coisa assim, né? Sim. São coisinhas que, se tu não está lá para ver,
fica difícil, né? Mas a gente falava anteriormente assim que a importância, por exemplo, de foi feita uma licitação de tantos pãezinhos por dia em determinadas escolas, né? Se tiver uma blitz assim, vamos dizer, eventual, o pessoal vai começar a se cuidar para conferir isso, sim. né? Porque lógico que é fácil, né? Se faltou pão para as crianças, eles vão saber que faltou. Mas e se veio muito a mais também, né? Então, isso tem que ser dentro de um parâmetro Não é de para ser conferência. 50 gramas e tem 45. Exatamente. Quem que vai notar 5 gramas aí? Não. Mas no volume final é... Com certeza. E isso, sim, eu acho que é um chamamento que vocês podem fazer aqui, porque, assim, Maurício, o que eu vejo, Maganin, também, quantos aposentados que tem em casa, pessoas qualificadas, advogados, médicos, enfim, professores, né? Que às vezes ficam ali naquela ânsia de se aposentar e não ter um planejamento de futuro e acabam até arrumando uma depressão, uma coisa assim. E o ser útil é uma coisa que só quem faz que sabe o quanto é importante para a gente, né? Quem ajuda recebe mais ajuda daquele que é o ajudado, né? Isso é uma prática, né? Eu acho que o voluntariado, né, é uma questão cultural. Também. Né? Eu acho que a pessoa ela se dispor a doar parte do seu tempo, que não existe nada mais precioso para nós do que o tempo. Né? Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Então, o destinar esse tempo para uma missão como é a do Observatório Social é algo que seria muito importante. Algo que já desperta, né, e já está, por exemplo, na cultura do americano. O americano, desde criança, ele já tem, desde da escola, a criança tem o seu tempo destinado a um voluntariado. No Brasil, nós não temos essa cultura e esse hábito, né? Então, talvez isso seja algo a ser construído, né? Para fazer com que, justamente, aposentados que hoje, muitas vezes, né, não se sentem úteis e não têm muito o que fazer, talvez poderiam encontrar um afazer muito importante, tanto para si como para a sociedade, que é atuando, né, em prol do social, né? Passar esses conhecimentos para a comunidade, né? Há uns anos atrás teve um filósofo americano que andou escrevendo sobre isso, né? Onde ele, olha só, ele criticava que nos Estados Unidos se fazia pouca atividade voluntária. Olha só. Né? Ele criticando. E daí ele justificava o porquê disso. Ele disse que quando tem uma necessidade da comunidade e não tem um serviço voluntário que faça, isso passa para o poder público. Para o poder público fazer esse serviço, ele precisa de dinheiro. Então, se ele tem uma demanda grande de necessidades da população, ele precisa de muito dinheiro para fazer isso. E dinheiro atrai corrupção. Então, olha o raciocínio dele. Então, assim, se a gente fizer mais atividades voluntárias, vai ficar menos demanda para o município, que vai acumular menos dinheiro e vai ter menos oportunidade de corrupção. Então, olha o quanto longe a gente pode chegar com uma coisa dessa. Porque não é aqui no Brasil, é no mundo todo, né? Se o dinheiro é público, parece que não tem dono, né? O público não sou eu. Não é meu. O público não sou eu, o público é eles, né? Mas, por tabela, deixa de receber todos os benefícios que o dinheiro público poderá proporcionar ao cidadão, né? Com relação, assim, a esse dia a dia de vocês, são 4 anos e 4 executivos, né? Agora está entrando uma nova pessoa. Isso tem atrapalhado um pouco também, né? O que vocês veem, assim, a pessoa se qualifica e já é contratada, como teve o caso do primeiro, que a própria administração comprou o passe dele, né? Em termos de... como é que vocês veem isso? Porque o salário não é um salário tão ruim assim, né? Como é a dificuldade que vocês têm sentido aí, Maganin? Quando a gente contrata, a gente procura fazer um acordo de tipo de fio de bigode, né? Dizendo assim, olha, a gente precisa que você fique pelo menos 2 anos. E as pessoas aceitam, concordam com isso. No começo. E a gente ainda é inocente e acredita. Normal. Só que lá pelas tantas aparece alguma oportunidade, eu não sei se é porque a pessoa está procurando ou aparece, enfim. É uma vitrine também o observatório. Também. Né? E daí as pessoas saem. Estamos contratando, acho que a semana que vem finaliza o processo de admissão da nova coordenadora, onde a gente até, né, Maurício, a gente até tentou mudar o perfil, pegar uma pessoa um pouquinho mais madura,
para ver se a gente consegue estabilizar um pouco mais, porque isso dá um soluço nas nossas atividades, né? Por exemplo, a gente ficou um mês sem atividades. Agora, até a gente conseguir treinar essa pessoa. Depois ela está capacitada, não é assim, né? Ela vai ter que pegar a prática. Então, leva aí 4, 5 meses até ela dizer assim, não, agora estou dominando. Agora tá rolando legal. E se sair de novo, né? Mas eu tenho fé, tenho esperança que dessa vez a gente acertou bem. E essa troca que vocês têm sentido assim com o Observatório Nacional, são muitas experiências do dia a dia, né? Que vem, né, Maurício? Tem alguma que chama atenção, assim, que você se lembra, que nem essa dos pneus que o Maganin falou? O que eu vejo, assim, em linhas gerais, né? O Observatório Social de Farroupilha, por exemplo, é uma franquia do Observatório Social do Brasil, né? E existem centenas aí de observatórios aí em todo o Brasil, né? Eu acho que deve chegar a mais de 200. Não chegou a estar em 174, eu acho. Mas é bastante já, né? Até porque o ano passado, esse é um problema, né? Por isso que a gente tem que sempre agradecer os patrocinadores. O ano passado tiveram 4 observatórios em 4 cidades que fecharam por falta de apoio financeiro e interesse da comunidade em apoiar o serviço. Porque isso é outra coisa que nós temos que falar também, né? Porque o observatório vive de doação e não tem dinheiro público, né? Exatamente. Então, o Observatório Social do Brasil, com todos esses quase 200 observatórios, acaba se reunindo, trocando experiências, e a experiência de um, né, é aproveitada muitas vezes por outros observatórios, né? Então, é nisso que a gente tem também um certo ganho. E a gente tem que tentar sempre se aperfeiçoar, trabalhar o dia a dia e encontrar mecanismos de sempre melhorando a nossa gestão, né? Melhorando o nosso compliance, né? Para que a gente possa entregar efetivamente o trabalho a contento. E como tu bem comentaste, Glacir, nada disso seria possível se não fossem as contribuições dos nossos mantenedores, porque o observatório ele precisa de recursos financeiros para se manter. Nós não podemos receber dinheiro do poder público, que é o qual nós monitoramos a gestão, para, inclusive, termos independência nas nossas ações. E nós temos encontrado respaldo aqui na nossa municipalidade de empresas e pessoas físicas que têm possibilitado a realização do nosso trabalho e fazendo com que efetivamente o trabalho se mantenha. E é importante também esclarecer que nós da diretoria, isso aí muitas vezes pode passar desapercebido, né, Maganin, não recebemos R$1 pelo trabalho que nós realizamos, e que a única pessoa que recebe algum recurso financeiro, salário, efetivamente, é o coordenador executivo. Né? E o resto são despesas do dia a dia, computador, internet, essas coisas, né? Até, Glacir, só para continuar na resposta do Maurício, com relação à interação com os observatórios do Brasil, né? Nós temos uma pessoa no Brasil chamado Ney Ribas, que ele foi presidente do Observatório Social do Brasil por vários anos. E é uma pessoa, assim, extremamente apaixonada e parece que ele tem 4 pés e 4 mãos. Ele vive por observatório. Ele na TV. Isso. Então, e ao longo dos anos, ele conseguiu interagir com o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União e os Tribunais de Contas dos Estados, onde ele conseguiu mobilizar alguns auditores do Tribunal de Contas da União e dos Tribunal de Contas do Estado, e ele criou um projeto que ele chamou de Força Tarefa 2021. O que é isso? É analisar a transparência de todos os municípios do Brasil. Então, a gente começou o ano passado, então foi pedido a alguns voluntários que quisessem fazer isso. A gente teve a capacitação desses auditores. Então, ano passado, a gente teve a primeira fase, que foi de verificar a transparência passiva do município, ou seja, aquilo que ele é obrigado a colocar por lei no seu site e disponibilizar. Então, a gente foi checar se aquilo estava ou não.
a gente passou as informações para o sistema. Teve a segunda parte, que era, então, verificar a transparência passiva. E o que era isso? De novo, sob orientação desses auditores, eles elaboraram alguns questionamentos e a gente foi para os municípios e pediu, ó, queremos informação disso, disso, disso. Ninguém pôde verificar sua própria cidade, então, por exemplo, eu sou um de Farroupilha que está fazendo isso, então, normalmente são 5 ou 6 cidades de outro estado. Agora nós estamos na terceira fase. Então, foi pego aquelas licitações e respostas que vieram, e a gente está entrando nos sites, verificando se tem toda a documentação daqueles processos. Então, é uma licitação de obras e uma dispensa de saúde. Então, vendo se tem todo o processo inteiro disponível, e os editais de licitação, nota fiscal, comprovação de trabalho feito, se tem o relatório do fiscal que recebeu isso ou não, que são coisas que legalmente tem que dar. Muito importante. Para depois vai ter uma quarta fase. Bom, qual é o objetivo disso? Esses auditores, essas entidades, os tribunais, eles não têm pessoas suficientes para ver todos os municípios. Então, qual é a ideia? Eles capacitaram algumas pessoas, alguns voluntários, para fazer esse trabalho e começar a fazer as administrações atenderem às demandas desses observatórios. Caso os pedidos ou sugestões que a gente fizer não forem atendidas ou forem feitas em partes, então essa informação ela vai para os tribunais e daí eles vêm para cima para exigir o cumprimento das coisas. Com uma diferença, todo o tempo que eles teriam para levantar essas informações, eles vão considerar como feito. Eles só vão dar uma checada por cima e vão dizer, ó, município, tu não atendeu lá, agora tu vai fazer aqui. Ali tem que atender. Então, veja, isso é um trabalho que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. Olha só, um avanço, né? Sim, é um trabalho que na primeira parte ela foi meio que pedido que não fosse divulgado e agora a gente está divulgando isso. Legal, né? Uma boa iniciativa. Isso, né? Então, digamos, o que é isso? Isso é a interação de todos os observatórios do Brasil trabalhando junto para tentar mudar uma mentalidade do Brasil. Muito bom, porque assim, né, a transparência é a melhor maneira de termos uma democracia plena. Sem transparência não tem democracia, né? Tanto que os ditadores, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a imprensa, tolher a divulgação de informações preciosas, né? Então, o observatório, assim como outras entidades que também procuram fazer isso, né, preenche aquela lacuna que os vereadores deveriam fazer, né? Mas todas as políticas que vêm aqui eu provoco. Mas para que essa base aliada? Né? Muitas vezes eu falei, postei, inclusive, que eu considero que, às vezes, a Câmara de Vereador é um teatro, porque se existe uma base aliada, normalmente aprova tudo que o prefeito pede, né? E qual é o prefeito que não quer trabalhar com a base aliada, né? Todos querem, né? Então, assim, ó, com relação àquilo que foi feito com os vereadores de assinar ali, Maganinha, aquele termo de alguns não assinaram, né? Isso vocês criaram nos observatórios uma produtividade dos vereadores, né? Isso já foi implantado em Farroupilha? São duas coisas diferentes, tá, né? bom, Aquele compromisso não era compromisso, era o que a gente fez em termos de observatório? Foi pego toda a legislação que trata sobre o que o vereador deveria fazer e foi colocado num papel. Não se inventou nada. E foi colocado para que eles assinassem. Qual era o nosso intuito, né, Maurício? Sei lá, por exemplo, eu dizer assim, olha, será que todo mundo sabe que tem que fazer isso? Será que todo mundo se lembra que tem que fazer isso? Não era uma coisa assim para impor, eu vou impor, porque a gente não tem força de polícia, né? E alguns acharam por bem não assinar, não tem problema nenhum, né? Mas foram poucos, a minoria, né? Foram poucos, né? E a gente espera agora que aqueles que assinaram, que eles, de vez em quando, dêem uma olhadinha na gaveta e vejam se estão fazendo aquilo. Então, digamos assim... Com relação à transparência o que o Observatório fez, que a gente já conversou ali algumas vezes atrás, que é um projeto chamado Monitorlegis, que seria o quê? O monitoramento do legislativo, porque ali também tem dinheiro público, né? Muitos acham que, não, mas querem vir controlar o que eu faço. Não, não é isso. É que aqui também tem dinheiro público. Então,
o que está sendo produzido com aquele dinheiro público? Né? E a gente, de novo, nós somos apartidários, nós não temos interesse de perseguir ninguém, de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, é simplesmente dizer assim, o que está sendo feito na nossa Câmara de Vereadores? Né? Porque, de novo, a população não vai lá verificar. Muito pouco a audiência, né? Né? Então, a gente fez esse projeto com o auxílio do Núcleo Jovem da SIX, eles fizeram esse monitoramento. Então, o que é? Eles pegam o portal da transparência da Câmara de Vereadores e eles ficam olhando lá quais são os projetos de leis que são propostos, quais são os requerimentos, o que é feito, e a gente vai acompanhando como é que isso é. Quantos são aprovados, quantos são rejeitados, quantos são retirados. E depois, a gente, nos projetos de leis que são aprovados, a gente faz uma avaliação qualitativa. Né? Então, por exemplo, para classificar ele de impacto na sociedade, de baixíssimo impacto, baixo impacto, médio, alto e altíssimo. Né? Então, tem alguns critérios que foram definidos pelo Observatório Social. Então, as pessoas do Núcleo Jovem, elas analisavam isso individualmente, depois se reuniam e faziam consenso para ver se aquilo lá. Basicamente, tem alguns critérios que são, por exemplo, se trata sobre segurança, educação, trabalho, e fugiu outro. Né? E se atinge... Saúde. E saúde. Obrigado. E se atinge menos de 20% da população, de 20% a 50%, ou mais de 50% da população. Um ótimo critério, né? Sim. Pela prestação de contas que vocês fizeram agora recente, foram 16 projetos aprovados e 26 retirados, né? Sendo que os 2 vereadores da oposição foram campeões em aprovados 10 e retirados 18, um outro vereador teve 4 aprovados e 9 retirados. Isso também é uma coisa, às vezes, que o vereador joga para a torcida, né? Ele faz um projeto para dizer que ele fez o maior número de requerimentos, o maior número de projetos, mas não tem essa abrangência de qualitativo, né? Então, eu acho que é importante isso aí. E isso está sendo divulgado, né, Magdalena? Sim. E esse material... Nós divulgamos na prestação de contas. Na prestação de contas. Muito bom. Então, faz parte da apresentação, então nós estamos procurando um meio de colocar isso no Facebook, toda a apresentação, né? Muito bom. Porque é um relatório longo, né? Trabalho Sim. de um ano, né? Muito bem, eu vou... E aí, eu acho que é importante registrar, né, Magani, fazer um agradecimento especial à SIX Jovem, porque esse projeto, ele se realizou, né, com o trabalho e o apoio da SIX Jovem, que Muito se bom. dispôs a nos auxiliar. Então, eu gostaria de agradecer a toda a SIX Jovem e esperamos poder contar com eles aí nos próximos projetos, porque eles têm muito a nos dar e eu acho que isso que foi feito aí tem que ser reconhecido. E é um aprendizado para eles também, né? Uma Exatamente. cidadania direta na veia, né? E até porque é um trabalho que continua sendo feito, né? Agora vai ser sempre. Muito bom. E é um trabalhinho chato, porque tem que entrar lá no portal, Sim. abrir item por item, verificar se houve mudança de status. Por isso tem que ser reconhecido. É isso aí. E toda essa transparência é difícil chegar no objetivo que a gente quer, né? Independente do local, né? Muito bem. Maganinha, suas considerações finais, já passamos de meia hora de programa, né? Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de a gente estar aqui para poder conversar sobre isso, né? Com a população de Farroupilha. De novo, agradecer aos nossos mantenedores, que sem eles o nosso trabalho não seria possível de executar. Eu acho importante também agradecer a diretoria do ano passado, porque em dezembro nós tivemos eleição e temos uma nova diretoria, então agradecer o trabalho de todos os participantes da antiga gestão, né? Agradecer o apoio também da gestão atual, porque nós temos que trabalhar unidos. E, mais uma vez, a gente reforça o pedido de quem tiver uma disponibilidade de tempo e quiser vir trabalhar conosco, como ser voluntário, a gente está de portas abertas. Então, de novo, lembrando, principalmente os aposentados, quem sabe, eles, se está lá em casa, não tem o que fazer. É um lugar bom, nós temos uma sede lá na UFS, uma sede espaçosa, gostosa, que dá para trabalhar bem, e é um passatempo para todos. É 1 hora por semana ou por mês, depende. O tempo que ele tiver achar que interessante que ele pode. Maurício?
Bom, eu acho que o nosso presidente Maganin já falou tudo, né? Eu só gostaria de reforçar aí o nosso agradecimento aos mantenedores e aos nossos voluntários que fazem com que esse trabalho se mantenha em pé, né? E reforçar aí o que o Maganin comentou e reforçar o convite para que as pessoas que têm o mínimo de disponibilidade possível, que venham trabalhar conosco, venham se voluntariar no Observatório Social e certamente vai fazer um bem para a própria pessoa e também um bem muito grande aí para a nossa comunidade e nosso município. Então, muito obrigado aí à TV Cidade, ao Glacir pelo espaço e pretendemos aí continuar esse trabalho aí que é muito importante para a Farroupilha. E só, se alguém quiser entrar em contato conosco, né, pode ir pessoalmente lá na sede da UX ou via WhatsApp, que é o 99919 Muito bem, nós vamos, durante todo o programa vai estar. Muito bem, encerramos por aqui e contamos com os nossos telespectadores para passar essa notícia adiante, né? Isso eu acho que é de importância. O dinheiro público é de todos, não é da administração, não é dos políticos eleitos, não é dos políticos contratados ou dos concursados, é de todos.